Quem escreveu a Bíblia Sagrada? Você sabia que não foi só uma pessoa que escreveu a Bíblia? Acredita-se que cerca de 40 homens foram inspirados por Deus para criá-la. Confira! O questionamento sobre quem escreveu a Bíblia Sagrada paira na humanidade há séculos. No entanto, estudiosos acreditam que cerca de 40 homens foram os responsáveis por transcrever a palavra de Deus, uma vez que os cristãos consideram que a verdadeira autoria seja dele. O livro sagrado do cristianismo é formado por 66 outros livros, o que, de certa forma, comprova que não tenha sido escrito por uma só pessoa, visto que a linguagem se diferencia ao longo do texto. Além disso, acredita-se que a Bíblia foi escrita durante mais de 1000 anos, impossibilitando que a autoria seja de apenas uma pessoa. Afinal, quem escreveu a Bíblia? Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em 3 línguas, sendo elas o hebraico, o grego e o aramaico. De modo geral, os livros do Antigo Testamento são anônimos, escritos por escribas ou amanuenses. Basicamente, esses textos são os que circulavam oralmente, sendo os autores permitidos acrescentarem ou mudarem algumas dessas narrativas. No entanto, há alguns livros os quais acredita-se conhecer composição. É o caso do Pentateuco, que aborda a história do povo de Israel, desde a criação à ocupação da terra, e é atribuído a Moisés, porém, concluído por Josué. Embora estudiosos acreditem que tenha sido criação de diversos grupos de autores. Outros livros do Antigo Testamento que têm uma suposta autoria identificada são os Salmos, que são atribuídos ao rei Davi, Juízes atribuído a Samuel. Novo Testamento. Acredita-se que os livros do Novo Testamento tenham sido todos escritos em grego, embora haja quem alegue que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em hebraico. Evangelhos. Os evangelhos são os livros que contam a história de Jesus e carregam em seus títulos os nomes dos autores, sendo eles: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. É importante ressaltar que Mateus e João eram apóstolos de Jesus, enquanto Marcos e Lucas não eram. Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas. Logo, seu autor seria o próprio Lucas, o evangelista. Epístolas Paulinas. Estas são as cartas escritas pelo apóstolo Paulo e são divididas em eclesiásticas, pastorais, pessoal, Hebreus. Não se sabe ao certo a autoria. Antigamente, se atribuía a Paulo. No entanto, os estudiosos modernos rejeitam essa hipótese. Epístolas católicas ou gerais. Epístola de Tiago, escrita por Tiago, o familiar de Jesus. Primeira e segunda epístolas de Pedro, escritas pelo apóstolo Pedro. Primeira, segunda e terceira epístolas de João, escritas pelo apóstolo João. Epístola de Judas, escrita pelo discípulo Judas Tadeu. Apocalipse. O último livro do Novo Testamento é atribuído ao apóstolo João, embora existam aqueles que acreditam ser outro João. Quem escreveu a Bíblia segundo a Igreja? Segundo a Igreja, quem escreveu a Bíblia foi Deus. Entretanto, para escrever todos os livros sagrados contidos nela, Deus escolheu alguns homens.
Estes agiram de acordo com as ordens divinas e escreveram tudo o que ele queria, tornando-se os autores da Bíblia. Ou seja, para a Igreja, quem escreveu a Bíblia recebeu inspirações advindas do Espírito Santo. Por outro lado, não se deve entender que eles apenas anotaram o que Deus disse. Os livros bíblicos foram criados através da experiência de fé dos seres humanos. Eles foram escritos em diversas épocas, com situações e lugares diferentes. Portanto, as palavras de Deus vieram de diversas mãos. Além disso, todos os textos receberam revisões com o passar do tempo e também acréscimos. E, por esse motivo, a Bíblia retrata uma grande diversidade literária e cultural. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário para sabermos